Paz do Senhor, povo de Deus, só missionária Nilda, quero que deixar uma mensagem para o teu coração nessa tarde, amém? Tarde abençoada, tarde de quarta-feira, pedindo a você aí que não se esqueça de compartilhar, você que não compartilhou ainda, compartilhe, você que não escreveu ainda, se inscreva, aleluia, deixa aí o teu joinha, amém? Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Quero aqui deixar uma palavra nessa tarde para as nossas meditações. Vamos meditar na palavra do Senhor, está no livro de Jó, capítulo 8, versículo 1 em diante, para as nossas meditações, amém? A Bíblia fala assim: Bildade refuta as palavras de Jó e justifica a Deus. Então respondeu Bildade o suíta e disse: Até quando falarás tais coisas, e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura perverteria Deus o direito, perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedir misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Amém? Essa mensagem é uma mensagem muito forte, o Senhor nos dá nessa tarde, para as nossas meditações, reflexão, né? A Bíblia fala de um homem chamado Jó, um homem muito sincero, muito temente a Deus, justo. Mas um dia Jó passa por uma grande tribulação. Jó passa por uma provação e logo, aleluia, teus amigos, né? Começa a questionar, começa a acusar Jó, né, na verdade. Eles começam a ter medo, duvidar do caráter de Jó. Aleluia. Então, Bildade é o primeiro a qual começa a falar coisas, né, a perguntar coisas para Jó, até mesmo duvidar do caráter de Jó. Então, respondeu Bildade o suíta e disse: Até quando falarás tais coisas, e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura perverteria Deus o direito, perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Então, pelo que eu entendo aqui, ele estava dizendo que Deus estava julgando Jó porque Jó havia pecado, porque Jó havia blasfemado ou algo parecido, e ele começa a acusar Jó e defender Deus. Aleluia. E a Bíblia fala no versículo 4, se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da tua transgressão. Além daqueles homens questionar Jó, julgar Jó, ainda começou a julgar os filhos de Jó. Eu imagino que o coração de Jó já estava triste, despedaçado ficou. Porque quando fala de nós, a gente aguenta, mas quando fala de filhos, quando mexe com filhos, e eles começaram a tocar nos filhos de Jó. E a Bíblia fala que Jó era um homem tão sincero, tão temente diante de Deus, que Jó ofertava em prol dos teus filhos. Quando os teus filhos saíam, quando os teus filhos pecavam, Jó ia até Deus, ofertava o de melhor. Jó pedia perdão pelos teus filhos. Aleluia. Jó orava pelos teus filhos. Então, quando aqueles homens começaram a dizer para Jó que teus filhos de Jó pecaram, por isso morreram, aleluia, eu creio que o coração de Jó ficou despedaçado. Versículo de número 5 diz: Mas se tu de madrugada buscar a Deus e ao Todo-Poderoso pedir misericórdia, então ele estava mais uma vez acusando que Jó ele não orava, que Jó não estava buscando de madrugada. Mas a própria Bíblia diz que Jó era um homem sincero e temente diante de Deus e que desviava do mal. Como Jó não estava buscando a Deus. Aleluia, Jesus. Mas eles acusavam Jó que Jó não era um homem sincero diante de Deus. Porque Jó estava passando por uma luta. E às vezes quando começamos a passar por lutas, tribulações, logo as pessoas que para nos ajudar nos acusam. Logo aquelas pessoas que para nos estender as mãos são os primeiros que viram as costas. Todos viraram as costas para Jó, até a tua mulher
A Bíblia fala que aquela mulher olhou para Jó e disse: Jó, abandona o teu Deus e morre. Ou seja, não tem mais jeito para você, o teu Deus nos abandonou. Eu creio que aleluia, Jó ali, ele ficou despedaçado. É claro que aquela mulher estava sofrendo muito também. Mas uma coisa é você tocar na fé de outra pessoa. Uma coisa você é duvidar da fé da outra pessoa, é você questionar. E aqueles homens ali, tudo que fazia era para questionar Jó, era para acusar Jó, era para machucar Jó, mais do que Jó já estava ferido. Porque nem Jó estava entendendo, quando ele passou por esse processo, ele não estava entendendo. Porque na cabeça dele, ele não tinha motivo para passar por nada daquilo, porque ele estava fazendo tudo certo. Sabe quando você está achando que você está fazendo tudo certo, ou até mesmo está, mas e de repente vem um vento na tua vida que a primeira coisa que você fala: Senhor, onde eu errei? E aí o inimigo começa a acusar. O primeiro que vem é o inimigo e começa a acusar: olha, não está vendo? Teu Deus te abandonou. Ele não, se você tivesse certo, ele não ia deixar você passar por isso. E muitas vezes o inimigo, ele é tão astuto que até mesmo nós acreditamos no inimigo. A Bíblia fala que nos últimos dias o inimigo, se possível, ele, aleluia, vai enganar até os escolhidos de Deus, de tanta mentira, de tanta imundícia que Satanás ele planta, que muitas vezes até os escolhidos de Deus duvidam que verdadeiramente ele é chamado. Mas se eu sou chamado, porque eu estou passando por isso, eu ajudo todo mundo, porque eu tenho que passar por isso. E o inimigo começa a trabalhar na mente do ser humano. Aleluia, Jesus, mas Jó, ele foi diferente. Por mais luta que ele estava passando, mas ele tentou entender, ele buscou entender. Por muitas vezes Jó chorou. A Bíblia fala que Jó, ele, aleluia, passou por tantas lutas, que o teu corpo ficou em chagas vivas. Ele se coçava com caco de telha, porque ele não tinha ninguém. Jó foi um homem muito provado por Deus, mas ele não perdeu a fé, ele não perdeu nada. Jó perdeu tudo, mas ele não perdeu a fé, e aqueles homens estavam ali todo o tempo questionando Jó. No versículo de número 6 diz, eles dizendo: se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Então eles, mais uma vez, eles duvidaram que Jó era reto. Ele disse: se você pedir misericórdia, Jó, certamente Deus vai ter misericórdia de você. Arrependa-se. Vê aonde você errou. O que está acontecendo não é possível. Deus não faz justiça. Deus não prova um homem reto, um homem sincero, não. Você deve ter feito alguma coisa. Dá uma olhada aí para ver aonde você pecou. Se arrependa, se é que ainda dá tempo, porque tem pessoas que é desse jeito. Tem pessoas que vêm na nossa vida somente para questionar, para duvidar, para nos colocar para baixo, igual aqueles homens ali. Aqueles amigos de Jó ali foram os primeiros que, em vez de ajudar Jó, eles aleluia, Jesus, eles foram os primeiros ali que machucaram Jó de uma forma que Jó não tinha ninguém. Aleluia, Jesus, Jó estava só. Mas Jó estava só de pessoas. Mas ele tinha os anjos, ele tinha Deus que estava com ele. Muitas vezes você está rodeado de pessoas, não quer dizer que você, aleluia, está protegido. Proteção não é pessoas, proteção é Deus. Proteção não é você ter várias imagens dentro da tua casa ou no teu comércio. Proteção é você ter Jesus. Porque nos dias maus, quem você vai buscar? Jesus. E Jó todo o tempo estava ali diante de Deus. Jó perdeu tudo, perdeu o teu filho, perdeu a tua fazenda. Mas ele continuou ali tentando entender, querendo entender o porquê daquela situação. Porque ele estava passando por aquilo. A Bíblia fala que só no versículo 42 ele foi entender. Aleluia, que ele não estava imune. Não é porque eu oro 3 vezes no dia que eu estou imune de passar por alguma coisa, não. Jó, ele não estava imune, e ele foi entender no capítulo 42,
Tá aí no chão, Alessandro, caiu aqui, ó. Ele foi entender no capítulo 42 que não é porque ele era temente a Deus, sincero, devolvia o dízimo, que Deus não ia provar ele, se na hora que Deus quisesse provar. Aleluia, que Deus ia provar ele sim. Mas ele não imaginava, porque Deus estava lá no canto, sossegado. Mas o diabo estava rodeando a terra. Deus estava lá só olhando, que os anjos do Senhor não param, estão trabalhando. Deus, para ele fazer justiça a um, ele sentado no trono, ele faz justiça, ele não precisa nem se levantar de tanto poder que ele tem. O poder de Deus é tão grande que ele não precisa nem mover de um lugar para o outro para ele te abençoar. Mas o inimigo estava ali ao derredor. O inimigo estava rodeando Jó o tempo todo. E um dia, o próprio Satanás foi até Deus. Foi Satanás que foi até Deus questionar Jó e ter uma conversa com Deus e falar a respeito de Jó. Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus, então, nosso inimigo é o nosso adversário que fica 24 horas nos rodeando para ver as nossas falhas, não é Deus. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todos aqueles que nele crer não pereçam, mas que tenham a vida eterna. Aleluia. Então foi o inimigo, foi Satanás que foi até Deus e começou a falar de Jó e começou, aleluia, a duvidar de Jó e querer que Deus também duvidasse de Jó. Satanás vai até Deus e fala: aleluia, viste o teu servo Jó, como ele te adora, mas também ele tem tudo. Eu quero ver se o Senhor tirar tudo dele, se ele ainda vai continuar te adorando. Aleluia. E foi na onda que Deus decidiu provar Jó. Porque jamais Deus ia perder para Satanás e nem vai perder, e não ia deixar Satanás ficar questionando Jó e julgando Jó uma vida toda. Então Deus falou assim: é agora. Vai lá e toca em tudo para ver se ele vai me abandonar, se ele vai me negar. Mas Deus sabia que Jó não ia fazer isso. Então Deus, ele sabe. Ele só prova aqueles a quanto ele ama. E ele sabe até quando ele pode te provar. Ele quer te provar, ele te prova. Porque ele te conhece. Então, se ele está te provando, glorifique a Deus, porque ele sabe até quando, aleluia, você aguenta ou não. Deus não é injusto, mas nós temos um adversário que dia e noite vive ao nosso derredor. Então Satanás, ele estava rodeando a terra quando ele observou Jó e os filhos de Jó. Aleluia. Então ele foi até Deus. Ele foi decidido. Aleluia. Mas Deus disse: você toca em tudo dele, mas na alma dele você não toca, porque você não tem esse direito. A alma dele me pertence. E depois de tudo que você tocar, vamos ver se ele vai me negar. Mas Deus já sabia, Deus sabe tudo. Deus é o Todo-Poderoso. Quando ele prova, é porque ele já sabe. Aleluia, Jesus. Se você vai resistir ou não. Aleluia. Então aqui os amigos de Jó começaram a questionar Jó, a duvidar de Jó. E Jó sofrendo ali humilhações. Jó não tinha mais ninguém, Jó estava só. Aleluia, Jesus. Então no capítulo 42, Jó começa a orar. E Jó reconhece que os pensamentos de Deus eram maior do que os dele, por mais que ele era reto, sincero diante de Deus, mas isso não era impedimento para ele ser provado. Aleluia, porque quando Deus quer provar o homem, ele prova. Aleluia, quando Deus tem um ministério maior na vida do ser humano, ele tem que passar pela fornalha, pelo fogo, pelas águas. Aleluia, somos como o ouro do ourive. Temos que passar pelo fogo para ser aprovado. Aleluia, Jesus. Jó perdeu muitas coisas. Na verdade, Jó perdeu tudo, né? Mas a virtude de Jó foi tão grande que surpreendeu, eu creio, que até mesmo Satanás e os amigos de Jó. Aqueles amigos que acusaram agora se encontrou numa situação que o próprio Jó teve que orar por eles. A Bíblia fala que Jó só obteve vitória quando ele orou pelos seus inimigos, que aqueles que eram amigos foram inimigos de Jó.
começaram a julgar Jó e achar que eles eram juiz de Deus. Eles acharam que eles eram advogados de Deus, que eles poderiam defender Deus de alguma coisa, como se Deus precisa ser defendido. Deus é o próprio advogado, Deus é o próprio juiz, Deus é a própria justiça. Aleluia, Deus, somos nós que precisamos de advogado, de juiz, não é Deus. Deus é o Todo-Poderoso, Deus é o desejado das nações, Deus é aquele que é. Deus é aquele que faz e ninguém desfaz. Quando Deus decidiu provar Jó, ninguém pôde tocar em Jó. Quando Deus começa a provar um homem, só ele tira o homem da prova. Você corre dos quatro cantos, mas se Deus coloca o homem na prova, só ele tira. Então glorifica a Deus se você está sendo provado por Deus. Porque tem duas coisas na Bíblia. Uma é provação e outra é tentação. Quando é provação, só Deus tira o homem da prova. Mas se for tentação, você tem autoridade para repreender e mandar o mal embora. Mas aí você começa a orar e Jó entendeu que ele não tinha pecado, que ele não tinha errado, ele não estava em falha, mas ele precisava passar por aquilo. Talvez não por ele, mas para mostrar para aqueles que se achavam, aqueles que se diziam santos, aqueles que se diziam perfeitos, aqueles que achavam que Deus não provava a pessoa reta e a pessoa sincera, que o castigo só viria para aquelas pessoas que pecassem. Aleluia, Jesus, mas não. Deus mostrou que quando o castigo vem para todos, independente se você merece ou não. Quando o castigo vem sobre a face da terra, vem para todos. Aleluia, mas se é uma tentação, você tem autoridade que Deus já te deu, você repreende aquele mal. Seja uma enfermidade, seja o que for. Se é uma tentação, você tem autoridade e repreende. Mas Jó não pôde repreender aquela enfermidade porque não era uma tentação. Era uma provação de Deus para com ele. E no tempo certo, Deus tirava ele da prova. Aleluia, Jesus. Então, a Bíblia fala que Jó, aleluia, Jesus, foi ali muitas vezes criticado, humilhado. Aleluia. Claro que Satanás tentou Jó. Mas Deus a ninguém tenta. Deus ele prova. Mas nós temos um adversário que dia e noite ele tenta contra a minha e a tua vida. Ele faz de tudo para tirar a minha e a tua paz. Aleluia, porque ele já é um derrotado, ele é um perdedor. Então quando ele vê que você está indo bem, quando ele vê que a tua família está feliz, que os teus filhos estão bem, ele tenta arrumar um jeitinho, dar um jeitinho ali para poder tocar em alguém da tua família, para ver se você murmura, para ver se você abandona Deus, para ver se você deixa o barco. Mas não abandone o barco não, Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas, aleluia. Aleluia, Jesus, nessa tarde ele diz para você, não importa com o que as pessoas dizem, confia em Deus que ele vai te dar a vitória. Não sei quem tem sido os seus acusadores, mas o próprio Deus vai mostrar para eles, vai mostrar para elas, aleluia, vai mostrar para a Penina, aleluia, que você é Ana, você não é Penina, se comporte como Ana, ainda que gemendo, ainda que muitas vezes você não abre nem a boca, mas continua mostrando, não para Deus, porque Deus não precisa que você mostre nada para Ele, porque Ele te conhece. Mostre para Satanás que você é Ana e não Penina. Deus ele te conhece por dentro e por fora. Deus ele é aquele que vê todas as coisas. Então não precisamos mostrar nada para Deus, porque Ele nos conhece, Ele sabe. Precisamos mostrar para o nosso adversário que temos um Deus. É o nosso adversário que tem que saber que nós temos um Deus, que nós não somos derrotados. Que não somos como aqueles amigos de Jó que vamos na casa das pessoas para questionar. Ah, você está passando por isso porque você pecou. Não, abrace, ajude, ore junto. Não questione porque você não sabe por que aquela pessoa está nessa prova. Então não questione nunca. Abrace, ame, ajude, dá a mão. Aleluia, se não puder ajudar, não puder falar nada, fique quieto. Mas não faça como aqueles amigos de Jó, que despedaçaram o coração de Jó quando falaram dos filhos de Jó.
Jó já tinha perdido tudo, e aqueles homens ainda vai e fala que até os filhos de Jó foram mortos ali por culpa de ou deles ou de Jó. Só pode que eles tinham pecado para eles poderem morrer tudo daquela maneira. Então muitas vezes estamos passando por lutas. Em vez de vir alguém para nos ajudar, ele vem para questionar, ainda fala assim, ó, é por causa do teu filho assim. Ainda que fosse, ele não tem poder nem autoridade nenhuma para julgar, porque só quem pode julgar é Deus. Só Deus tem poder para julgar. E ele ainda não veio como juiz, ele é o nosso advogado. Então não está tudo perdido não, minha irmã. Não está perdido não, meu irmão. Aquele que está apontando para você, aleluia, tem 4 apontando para ele. Aleluia, quando ele está levantando a voz para dizer que você está passando por esse processo, porque alguém da tua família pecou, porque está devendo. Aleluia, Jesus. Deus lá do céu está vendo todas as coisas. E aqui Jó, ele só obteve vitória quando ele voltou e orou pelos seus inimigos. Então ore por eles. É fácil missionário orar pelos inimigos? Não, não é fácil. Mas se você tem Jesus, você consegue. Se verdadeiramente você está na videira que é Cristo, aleluia, você dá fruto. Aleluia, então, que você possa orar por seus inimigos, clamar a Deus por misericórdia. Pedir a Deus que visite o coração deles, que tire o coração de pedra, põe um coração de carne. Que Deus dá um coração novo para essa pessoa que fala mal de você. Aleluia. Glória a Deus, porque Jó era um homem espetacular, Jó era um homem que todo mundo passava. E eu creio que ficar maravilhado de ver um homem com tanta fé, um homem com tanta integridade, um homem com tantas bênçãos. Aleluia, Jesus. E muitos que tinham inveja também. Porque a Bíblia fala que a inveja é pior do que a obra de macumbaria. Quantas vezes você é acometido de inveja, você tinha tudo, de repente você perdeu. Aleluia, Deus, por conta de inveja. Mas há poder no nome de Jesus. Aquilo que você perdeu não se compara com o que o Senhor tem na tua vida. Aleluia. E Jó não deu a glória para Satanás, Jó perdeu tudo. Mas ele diz assim, olha, para a esposa dele, ele diz, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele não diz que foi Satanás. Nenhum momento ele deu a glória para Satanás, mesmo que foi Satanás que tocou, porque Deus permitiu. Mas ele diz, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando eu estava passando por algo, por uma provação com meu filho, aleluia, quando nós perdemos ali o mercado, perdemos e ficamos só com as dívidas, e aleluia, Jesus, eu disse para ele assim, o inimigo ele tirou, meu filho, de nós. Mas Deus disse que ele vai restituir tudo em dobro. Que tudo que nós perdeu, Deus diz que não se compara com o que ele tem para nos entregar. E ele diz, não, mãe, eu não acredito que foi o inimigo que me roubou. Eu não acredito que o inimigo tomou nada de mim, porque eu não tinha nada. Se foi Deus que me deu, como ele disse que foi ele que me deu, então foi ele que tomou. O inimigo não me deu nada, portanto, aleluia, ele não me tirou nada. Quem me deu foi Deus. E se ele tomou, bendito seja o nome dele, o meu filho, na luta, na prova, como Jó, na cinza. Aleluia. Mas ele diz, em momento algum, eu digo que foi o inimigo que tomou. Quem me tirou foi Deus, pois eu não tinha nada. Foi ele que me deu. E se ele tomou, ele sabe por quê. Porque ele permitiu que eu perdesse. Aleluia. Mas o que o Senhor me disse foi que tudo que nós perdemos não se compara, aleluia, com o que ele tem. Ainda que eu não peço nada para o Senhor, nunca pedi nada para o Senhor além de salvação para minha casa.
E para todos aqueles a qual eu tenho orado, clamado, o Senhor sabe que eu nunca pedi. Eu nunca pedi, Senhor, bens, nunca pedi, Senhor, casa, carros. Mas o Senhor tem me dado várias bênçãos. Muito mais do que eu penso, do que eu imagino, o Senhor já me deu. E eu sei que o mesmo Deus que me deu é o mesmo que ainda tem para dar, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Mas eu nunca pedi a Deus nada. A minha vida inteira, desde que eu aceitei Jesus, eu só faço orar pela minha família, eu não peço a Deus nada. Às vezes eu esqueço de orar pela minha família para orar para a família de outra pessoa. Pouco tempo eu comecei a orar pela minha família, mas o tempo meu era orar pelas famílias. Aleluia, Jesus. Porque eu sabia que os meus filhos já estavam guardados, eu tinha aquela confiança que nada poderia tocar nos meus filhos, porque eles estavam nos pés do Senhor, eu estava como Jó, confiante ali. Mas um dia aquele mal veio sobre nós de repente, mas eu não questionei a Deus. Eu só disse para o meu filho assim, que se o inimigo tomou, Deus já tinha me falado, usado pessoas para dizer, vasos, que o que o inimigo roubou não se compara com o que Deus tinha para nós, que a glória da última casa seria maior do que a primeira. Ele disse, não, mãe, quem me deu foi Deus e quem tomou foi Ele. Jamais eu vou dar glória para Satanás. Aleluia, Jesus. Mas eu nunca pedi a Deus bens. Todas as minhas orações é pedindo a Deus que Deus tenha misericórdia das vidas, das almas, dos jovens, das famílias. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor tem me concedido muitas bênçãos. Eu peço a Deus uma bênção espiritual, Deus me dá uma bênção material. Aleluia.